E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais uma semana e que bom que você está conectado. Ei, compartilhe a lição da escola sabatina e a despeito de no sábado você ter que ir à escola sabatina, culto divino, programa jovem à tarde, à noite aquele relax com a família quando não tem uma vigília. Ei, entre todas essas atividades, não esquece, gente, de estudar a lição da escola sabatina, não deixa acumular não, é a porção de cada dia. E olha, esta semana estaremos falando sobre a aliança de Deus com Abraão. Após o dilúvio, a segunda aliança estabelecida. Por quê, pastor? Teve outra? Teve aliança com Adão, aliança adâmica. Ou seja, após o dilúvio ele faz uma aliança com Noé e após o dilúvio ele agora faz uma aliança com Abraão. E você sabe que nesse processo da aliança houve mudança de nome. E quando há uma mudança de nome na Bíblia, há uma mudança de história. Sabe por quê? O nome significa caráter. O indivíduo recebia o nome em função do seu caráter. Jacó se chamava Jacó porque era enganador. Quando Deus mudou a vida dele, ele passou a se chamar Israel. Olha aí, Deus muda a vida, Deus muda o nome, porque nome significa caráter. Sabe o que significa essa mudança do nome de Abraão, de Abrão para Abraão? Você vai verificar isso ao longo desta semana. Por ora, é importante você saber que Abrão significa pai exaltado. Tem que haver com respeitabilidade, com nobreza. A lição de hoje identifica isso. Você percebe que no desenvolvimento dessa aliança, Abraão estaria se tornando pai de muitas nações, porque este é o significado do nome Abraão. Ok? Então vamos lá. Abrão significa pai exaltado, tem que haver com nobreza e respeitabilidade. Abraão significa pai de muitas nações. Deus entrou em cena, mudou o nome porque mudou a vida deste personagem chamado Abraão. Enfim, a história dele é impressionante, cheia de altos e baixos, e a gente aprende com os altos, a gente aprende com os baixos. Ou seja, nós temos em todo momento oportunidade para aprender alguma coisa, porque a vida é um constante momento de aprendizado. Hoje, aproveite as oportunidades que Deus está te dando para crescer, para aprender. Alguma circunstância hoje vai corroborar de alguma forma, direta ou indireta, para o nosso processo de amadurecimento, crescimento e aprendizado. O verso áureo desta semana está no capítulo 15, verso 2 de Gênesis, e você percebe que Abraão está incomodado com o negócio. Vamos constatar o que é? Dá uma olhadinha aí. Abraão respondeu: Senhor Deus, o que me darás, Senhor? Eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou Eliezer, não sei como você prefere chamar, mas enfim, dele está se queixando porque Deus lhe fez uma promessa e ele não tem nenhum herdeiro a não ser o servo que possui em sua residência. Como se Deus dependesse de alguma circunstância favorável para cumprir aquilo que ele fala, aquilo que ele promete. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, põe uma coisa na sua cabeça: se Deus falou, tá falado. As promessas de Deus são assim, elas são garantidas pela palavra do Senhor a despeito do contexto desfavorável que nos cerca. Ei, você está vivendo uma situação muito desfavorável que aos olhos humanos você não consegue enxergar a perspectiva de Deus cumprir sua promessa para a sua vida? Não tem problema não. Quanto mais desfavorável for a circunstância, maior é o milagre. E agindo Deus, meu filho, quem impedirá? Lembre-se do que ele declarou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se ele prometeu, ele falou. Se ele falou, está falado. Eu creio no Senhor e no cumprimento da sua promessa. Abraão estava estressado com a questão do tempo. O tempo estava passando e as coisas não estavam acontecendo. Mas espera no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, obviamente, se esses desejos estão em harmonia com a vontade dele. Abraão estava com dificuldade de esperar. Você, por acaso, está com dificuldade de esperar, está perdendo um pouco a paciência? Peça a Deus. Essa paciência é fruto do Espírito. A ação do Espírito Santo na nossa vida nos leva a confiar e a ter mais paciência. Espera no Senhor confiantemente e Ele certamente não te decepcionará. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela história do Abraão que estaremos analisando esta semana, pela mudança de história, de perspectiva, de nome.
e pela aliança que o Senhor fez com Ele, que nos atinge, que nos alcança também em suas promessas. Ajuda-nos a confiar mais nas tuas promessas em nome de Jesus.